Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Irmãos, podem tomar assento nessa noite, por gentileza, para nós ficarmos aqui mais à vontade, para adorarmos o nome do Senhor. Eu gostaria de aqui externar minha gratidão mais uma vez a todo o ministério, Corpo de Obreiros, pastor Edevaldo, muito obrigado por mais uma vez nos abrir a oportunidade aqui nessa noite e podermos ministrar a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos, amém? Nós vimos ali que o presbítero Miguel, a sua avó, foi promovida, né? Mas a Bíblia diz que quando um justo ele parte, ele não morre, né? Ele dormiu no Senhor, ela descansa no Senhor, ela está no lugar melhor que nós estamos, ela está lá, dos seus olhos foi limpado toda a lágrima, lá não haverá dor, e ela não sofrerá mais dor, mais sofrimento nenhum. Nós que ainda vamos padecer mais um pouco aqui, até que o Senhor queira nos recolher ou nos levar, ou a vinda do seu Filho nos arrebate, nós possamos sair deste mundo tenebroso, encharcado no pecado, mas nós estamos preservados na presença de Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu os convido nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, nós vamos ver o versículo de número 10 em diante. Também nós vamos meditarmos um pouco na palavra do Senhor, que o Senhor possa falar conosco, nos enriquecer com a sua bendita e gloriosa palavra, porque nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Nós já ouvimos aqui louvores, a igreja já glorificou a Deus, e eu tenho certeza que os ouvidos de Deus estão voltados nesta noite para a nossa direção, para ouvir a nossa adoração, e a nossa adoração, o nosso louvor tem chegado ao trono de Deus como um aroma suave, amém? Quantos encontraram o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo de número 10 em diante é o que nós vamos fazer menção, e depois nós vamos aqui fazer um contexto dessa palavra e vamos ministrar sobre este tema aqui que nós estamos abordando nesta noite, amém? Todos encontraram, pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1 e verso 10. E aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Se você quiser fechar a tua Bíblia ou deixar ela aberta para fazer alguma anotação, eu gostaria, irmãos, nessa noite, nós estamos todas as sextas-feiras sendo enriquecidos cada dia mais pela palavra do Senhor. Na última sexta-feira Deus arrebatou nosso coração, arrebatou nosso intelecto, nós fomos abençoados, irmãos, enriquecidos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, cada dia mais, ela tem acrescentado. Nós que estamos aqui participando todas as sextas-feiras de um estudo muito sistemático, porém muito expositivo, que tem enriquecido a nossa vida sobre a carta que Paulo escreve à igreja de Roma, tem realmente falado muito conosco. Nós temos sido edificados na presença do Senhor por meio da sua palavra. E eu prove a Deus que nós nesta noite tivéssemos esta oportunidade de aqui verbalizarmos aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de ministrar sobre um tema. Eu gostaria de intitular esta mensagem como os benefícios de sermos feitos filhos de Deus. Queridos, todos nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que o ser humano, todo ser humano, ele é criatura de Deus, amém? Independente da sua religião, independente do seu credo religioso, do seu poder aquisitivo, da sua altura, de tudo que ele possua ou deixe de possuir, ele é criatura de Deus. Assim como os animais também são criaturas de Deus, os anjos, também arcanjos e querubins são criaturas de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. Mas nós, cristãos, não é privilégio nosso, nós estamos aprendendo aqui na sexta-feira, que nós estamos embutidos dentro desta maravilhosa graça, não é mérito nosso, não é porque nós nos flagelamos, não é porque nós nos penitenciamos, que nós recebemos a salvação, porque a Bíblia diz que quando nós ainda estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados,
Cristo nos amou. Cristo nos amou, o próprio Deus nos amou, como o presbítero Elmer leu, que Deus é amor. Ele não considerou os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas falhas, mas antes Ele veio no ventre de uma mulher para nos dar vida e vida com abundância. E nós, como privilegiados, abençoados de Deus, como filhos de Deus, nós temos alguns benefícios que a sociedade lá fora, a humanidade, não está desfrutando, primeiro porque não quer, porque este é um privilégio que é dado para todo mundo que queira. Mas a humanidade lá fora, as pessoas, o mundo, tem rejeitado esta benese de Deus, tem rejeitado esta bênção de ser filho de Deus. As pessoas estão seguindo o curso do mundo, cada um faz o que quer, vai onde quer, compra o que quer, dorme a hora que quer, adora o Deus que quer. Como ontem o professor aqui de escola dominical propôs, sobre liberdade, que as pessoas questionam que nós somos aprisionados pela religião, e nós não somos aprisionados, nós somos livres. Porque quem já teve aprisionado no vício da cocaína, da heroína, da maconha e de todo tipo de droga, alucinógena, sabe que na verdade o ser humano, quando ele está usando dependente químico, na verdade ele não é livre. Jamais. O ser humano, quando ele está no mundo das drogas, ele está aprisionado por ela. A substância química, ela se envolve nas nossas entranhas e nós não conseguimos parar de usar. Se você perguntar para um viciado em crack, se ele consegue parar de usar o crack, começa a fumar uma pedra hoje, amanhã, nunca mais ele fuma uma pedra, ele não consegue parar. Ele está aprisionado pelo vício. Mas nós somos livres para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Nós escolhemos, porque Deus nos amou primeiro, nós escolhemos adorar a Deus. Nós temos o livre-arbítrio, e pelo livre-arbítrio nós escolhemos hoje, nesta noite, estarmos aqui do que estarmos na nossa casa. Pelo nosso livre-arbítrio nós escolhemos deixar de estarmos na noite para estarmos aqui dentro da casa de Deus, glorificando o nome do Senhor. Nós fomos beneficiados, irmãos, de uma forma direta, com a morte vicária, com a morte salvadora, genuína de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Um dos primeiros benefícios que nós temos por sermos feitos filhos de Deus, irmãos, quando nós às vezes ouvimos, fulano é filho, Beltrano é filho de Deus, irmãos, todos são criaturas de Deus, todos estão no mesmo patamar, no mesmo status, são filhos de Deus, são criaturas. O ser humano só deixa de ser criatura e passa a ser filho quando ele se volta para o Calvário. Irmãos, não tem outra maneira de nos filiarmos, de nos sermos filhos de Deus, se não for através do Calvário. A religião por si só, vazia, não pode conduzir o homem à salvação, porque nós estamos aqui aprendendo que a lei, ela não podia salvar o homem, ela conduziu o homem até a graça, mas a lei em si, ela era enferma, ela foi limitada, por isso que Cristo veio, absorveu a lei, e nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei, mas nós vivemos no presente momento da dispensação da graça de Cristo. Nós fomos tremendamente abençoados pela morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dos primeiros benefícios de sermos feitos filhos de Deus está em Lucas capítulo 10 e versículo de número 20. Irmãos, a sociedade hoje em dia tem valorizado tantas coisas. Nós vemos as pessoas valorizarem carro, nós vemos as pessoas valorizarem imóveis, nós vemos as pessoas valorizarem aplicações na bolsa de valores, as pessoas estão comprando ouro, se enriquecendo, amontoando riquezas para si, adquirindo. É bom nós entesourarmos, nós temos alguma coisa, alguma poupança. Os que conseguem ter uma poupança é ótimo, excelente, mas nós temos que ter a concepção de que a nossa morada não é aqui. Nós não temos que juntar. Se você conseguir juntar dinheiro e comprar uma casa no Brasil, amém, glória a Deus por isso. Se você comprar duas, amém, glória a Deus por isso. Mas se você não comprar nenhuma e Cristo vier, você tem uma morada lá no céu, queridos.
Sabe, você pode ter uma fazenda lá no Brasil com 500 cabeças de boi lá no Mato Grosso. Só que se Cristo vem, você vai morar na mansão celestial. No Evangelho segundo escreveu Lucas 10 e 20, fala-nos, o contexto fala sobre o retorno dos 70 discípulos que Jesus havia os enviado, e eles voltaram novamente com boas novas. E no versículo 20, Jesus falando para eles, diz assim, ó: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os vossos nomes estão arrolados no livro dos céus. Aleluia. Queridos, uma das maiores benesses que nós temos, oriundas de Deus, é que o nosso nome está escrito no livro dos céus. Os nossos nomes estão registrados nos livros de Deus. O nosso nome está rolado no livro da vida do Cordeiro. Quando o Cordeiro vier, ele não vai buscar no Facebook se você está cadastrado lá, não. Ele não vai buscar nas redes sociais se o seu nome está lá no Twitter, no WhatsApp, no Snapchat, não. Ele vai abrir o livro, e se o seu nome estiver arrolado no livro da vida do Cordeiro, então você vai subir. Talvez o seu nome não esteja lá na calçada da fama, naquela estrela lá em Hollywood, na calçada da fama. Talvez o seu nome não esteja arrolado nos jornais, nas capas da sociedade, nos jornais, na capa ou na contracapa como primeira notícia. Não, talvez o seu nome nunca saia em um noticiário de televisão. Talvez o seu rosto nunca seja estampado em uma mídia, tanto eletrônica como impressa, mas eu tenho plena convicção de que o nosso nome está arrolado no livro do Cordeiro, e por isso, o dia que o Cordeiro vier, você vai ouvir ele chamar o teu nome, porque ele vai pegar o livro e ele vai abrir, ele vai falar: presbítero Miguel, por favor, venha até aqui. O seu nome está rolado no livro da vida do Cordeiro. Como eu disse, as pessoas estão valorizando coisas perenes, coisas passageiras. Irmão, nós vemos pessoas se prendendo ao materialismo, as pessoas se enriquecendo e esquecendo de Deus. Aleluia. As pessoas estão se esquecendo de voltar-se para o Senhor. Mas bendito seja o nome do Senhor. Oprove Deus te chamar no meio de uma população, no meio de uma nação idólatra. Deus te chamou, Deus te separou, Deus te santificou, Deus te trouxe aqui para dentro deste lugar, para você ouvir a palavra, para você receber o gozo do Espírito, e para você sair lá fora e pregar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que estão envoltas em trevas. O segundo benefício que nós recebemos ao termos o nosso nome arrolado no livro do Cordeiro, graças a Deus, irmãos, que o diabo não tem acesso ao livro do Cordeiro, porque senão ele já estaria borrado o meu e o teu nome lá. Ele não tem acesso a este livro, porque este livro está selado por dentro e por fora. O livro não está selado só por fora, irmãos, ele está selado por dentro. É selado por dentro e por fora. E quando João tem a visão, ele diz: quem poderá abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Só o Cordeiro tem acesso ao livro. O diabo não pode borrar, manchar a tua história, a sua comunhão com Deus, porque o seu nome está rolado aonde somente o Cristo, o Criador, aquele que era, que é e que será eternamente, tem acesso para a glória do nome do Senhor. O segundo benefício que nós temos, aleluia, ao recebermos a Cristo na nossa vida e termos o nosso nome de forma emblemática, de forma gloriosa, escrito no livro dos céus, é termos acesso ao trono de Deus pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus Cristo. Querido, muitas pessoas gostariam
de talvez ir lá na entrega do Oscar. Quem não queria talvez pisar no tapete vermelho e entrar junto com as celebridades e ser clicado por um paparazzi talvez, e talvez a sua foto aparecer no cantinho de uma revista, talvez da revista People's, Times, né? Ou talvez tem pessoas que querem que o seu nome apareça na revista Forbes, que só apresenta milionários. Mas nós temos o privilégio de, através do nosso nome estar escrito no livro da vida, é chegarmos ao trono do Todo-Poderoso. Queridos, no Antigo Testamento, quando nós examinamos o Antigo Testamento, não era assim. No Antigo Testamento, se nós hoje, você e eu, vivêssemos na época do Antigo Testamento, na época da lei, se nós vivêssemos debaixo do jugo da lei, eu e você, nós não poderíamos chegar ao trono de Deus, de forma nenhuma. Nem o próprio sacerdote não podia chegar sem antes purificar-se a si mesmo pelos seus pecados, e depois ele tinha acesso ao trono de Deus. Só então ele tinha acesso ao santo dos lugares, e mesmo assim com uma cordinha amarrada no pé. Porque se ele estivesse em pecado, ele seria fulminado na presença do Senhor, puxariam ele dali morto. Mas hoje não. Hoje eu e você, querido, independente da nossa qualidade financeira, se nós dobrarmos os nossos joelhos no chão, porque o véu do templo já foi rasgado, e ele não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo. Isso significa que não foi o homem que abriu o caminho. Quem abriu o caminho foi Deus. Se não fosse Cristo abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso até a presença inacessível a qualquer vida de religião. Aleluia! Porque não é através de uma vela, não é através de um frango, não é através de uma penitência que nós temos acesso ao trono de Deus. Sabe por meio do que nós temos acesso ao trono de Deus? Pelo novo e vivo. Não é o sangue de bode, não é o sangue de touro, não é pelo sacrifício de uma pomba, não, é pela morte do Cristo vivo que nós temos acesso ao que nos era antes inacessível. E uma vez por todas, definitivamente, uma vez por todas, o Cristo foi imolado. Nós não precisamos mais imolar o Cristo, porque ele já foi imolado. No Velho Testamento, quando eles pegavam o animal, o sacerdote decepava o animal, pegava a cabeça do animal, o corpo, e pegava o sangue e fazia assim, ó. E o sangue caía e formava uma aliança, representando a aliança do sangue. E aquele sangue, ele pegava um aparelho, um instrumento, e pegava o sangue e salpicava sobre o povo. E o povo era marcado com sangue. As pessoas que recebiam aquele sangue eram purificadas. Mas nós já recebemos o sangue de Cristo, que foi derramado em favor de todos os nossos pecados. O diabo quer nos tirar o nome do livro da vida. O diabo fica louco quando a igreja tem a convicção de que o seu nome está escrito lá. Porque, como a avó do presbítero Miguel, talvez nós não consigamos esperar o dia do arrebatamento. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós podemos sair de dentro da igreja e perdermos a nossa vida, mas aquele que perdê-la por amor de Cristo, ganhá-la-á. Esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo. Um presbítero, um senhor já ancião de idade, a irmã começou a cantar louvores dentro da igreja, e ele reclinou a cabeça no ombro do outro irmão que estava sentado do lado dele. Irmãos, ele foi para a glória, ele partiu ali, ele não deu um gemido, e ele foi para a glória. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos. Tem um pastor no Brasil, pai do pastor Denilson,
Ele foi em um congresso pregar e voltando do congresso, com a Bíblia dele no painel do carro, faltando 2,5 km para chegar na sua casa, o carro dele se colidiu com um caminhão, ele faleceu. O filho chegou na cena, ele é pastor no Brasil, no estado do Nordeste, e quando ele chegou, ele foi um dos primeiros a chegar, porque estava muito perto, ele foi um dos primeiros a chegar, e ele chegou, e quando ele olha o carro com o para-brisa estourado, o carro todo arrebentado, ele viu a Bíblia do pai, ensanguentada pelo sangue do pai. Ele pegou aquela Bíblia, cheia de sangue, limpou, e até hoje, ele carrega aquela Bíblia, porque ele tem a convicção de que o pai dele tinha um nome arrolado no livro do Cordeiro. Quando nós temos esta convicção, quando nós recebemos essa certeza, nós temos acesso ao trono de Deus. E quando nós chegamos ao trono de Deus, irmãos, nós somos tremendamente abençoados. Quantos aqui já chegaram perto do imperador do Japão? Quem já conseguiu fazer um selfie do lado da ex-presidenta Dilma Rousseff? Quem já conseguiu tirar uma foto do lado de um político eminente? Quem já conseguiu tirar foto do lado do Barack Obama? Ninguém? Quem já conseguiu tirar foto do lado de um deputado? Alguém já conseguiu? Ninguém? Nós não temos acesso a eles? Será que se nós chegarmos, formos lá numa comitiva, pastor, lá no Palácio do Imperador, e batermos e falarmos, nós somos evangélicos, nós queremos entrar aí e tirar uma foto com o imperador e com a sua família, ele sentado no lugar e a gente sentado do lado abraçando ele, será que a gente consegue chegar bem próximo assim do imperador? Será que nós conseguimos? Vale a pena tentar? Nós não vamos conseguir nem chegar nem perto, porque a guarda dele não vai deixar chegar. Mas ao trono de Deus, irmãos, você chega, e você não precisa pegar um carro para ir lá em Tóquio, porque Deus não está em Tóquio, Deus não está em Nagoya, Deus está aqui dentro de você. Deus está aqui na cidade de Uata, especificamente dentro de você. Nós temos este benefício de acessarmos aquilo que só era acessível aos sacerdotes. Hoje, eu e você, tendo dinheiro no bolso ou não tendo um centavo, irmãos, nós chegamos ao trono de Deus com confiança pelo novo e vivo caminho. Um outro benefício que nós recebemos quando nós somos enxertados na videira verdadeira e somos feitos filhos de Deus é termos o benefício de termos as nossas dívidas perdoadas. Agora a igreja vai glorificar. Dívida perdoada, irmão, meu Deus do céu. Irmão, mas nós não estamos pautados na dívida material. Se você comprou tua casa, você vai pagar todas as parcelas dela no nome de Jesus. Se você comprou um carro financiado, você vai pagar todas as parcelas, Deus vai te dar condição no nome de Jesus. Mas quando eu falo que nós temos uma dívida quitada, nós éramos incapazes de pagarmos essa dívida. Nós estamos aprendendo aqui na sexta-feira que a dívida que nós tínhamos com Deus, nós éramos irreconciliáveis, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos esperando a ira de Deus vir sobre nós, mas antes da ira veio a misericórdia, antes da ira veio a graça de Cristo, e nós estamos imergidos no sangue do Cordeiro, preservados na presença do Altíssimo. Irmãos, você quer saber como que é o ser humano sem Deus? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Vai lá no produto do irmão Marcos, compra um bife, só um. Pega ele e põe lá fora e deixa ele lá. Não passa sal, não passa nada. Pega ele e põe lá fora e deixa ele. Mais ou menos um dia, 2 dias depois, ele vai estar meio esverdeadinho. Depois você vai abrir a janela da sacada da tua casa, vai estar cheirando mal. Passado alguns momentos, se não tiver redinho, o corvo vai levar.
Mas se tiver a redinha para o corvo não levar, aquele pedaço de carne vai começar a entrar em estado de putrefação. Sabe por quê? Porque ele não tem vida nele. Ele foi separado da onde ele tinha vida. O ser humano sem Deus, quando ele não tem o nome arrolado no livro da vida do Cordeiro, ele começa a entrar em estado de putrefação. Aleluia, é verdade. Irmãos, tem pessoas que se gabam por ter bens materiais, se gabam por ter condição financeira, de poder comprar, de poder vender. Nós vimos aqui os irmãos lá em Cuba, né? Talvez eles vejam, se nós tirarmos uma foto daqui da igreja, né, e mostrarmos para eles, irmão, eles vão falar que nós estamos ostentando, porque aqui temos instrumentos de primeira qualidade. Nós temos ali um equalizador, né, de primeira linha, nós temos um teclado, nós temos violão, nós temos ar-condicionado, aqui é tudo climatizado. Está com calor? Manda abaixar a temperatura do ar. Tem um irmão filmando lá. Aqui nós temos espaço, né, para nós podermos glorificar o nome do Senhor. Não precisamos fazer o culto na casa e quebrando as paredes por dentro. Aqui você não precisa comprar um pé de galinha por mês e fazer um ensopado e ficar o resto do mês comendo aquele pé de galinha dentro d'água. Você bebe o caldo, porque se você comer o pé de galinha, você fica sem mistura para o resto do mês. Assim é lá em Cuba, irmão. Não adianta, em Cuba não adianta você ter dinheiro para comprar. Em Cuba tem racionamento de comida. Não é assim, você chega no mercado e passa a mão no na gôndola, empurra tudo para dentro do carrinho e compra à vontade. Não, lá tem quantidade de comida para comprar por família. Você pode ter $1 bilhão. Se você chegar lá, você vai ter direito a comprar um pouquinho de frango, ovo e frango e carne de porco, e um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Se acabar, o problema é teu. Você vai ter que administrar aquele pouquinho de frango, aquele meio quilo de carne de porco, até chegar o dia de você poder comprar novamente. E nós estamos aqui abençoados no Japão. Os irmãos têm tablet, têm iPhone 6, já tem até o 7, o 8, que nem lançou. Os irmãos já estão planejando em adquirir. Glorificado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós estamos sendo abençoados aqui no nome de Jesus Cristo. Eu falo por mim, irmãos, eu sou abençoado para a glória do nome do Senhor. Eu já morei na rua aqui no Japão, revirando lixo 1 ano e meio, comendo resto de comida de bentoiá. Eu esperava dar meia-noite, quando vencia o produto daquele dia, a data vencia meia-noite, eles jogavam num container para o lado de fora, eu ia para o lado de fora pegar aquele yakisoba de saquinho, né, instantâneo, e eu preparava yakisoba em cima de um estobo de querosene, e comia com berinjela roubada, para não morrer de fome no frio da madrugada. E hoje eu sou abençoado para a glória do nome do Senhor, porque um dia Cristo me viu quando eu estava perdido, lá no meio das trevas. Ele me tirou e me chamou, me santificou, me purificou, me lavou e me fez filho dele. E hoje eu tenho direito de desfrutar das benesses da vida vindoura para a glória do nome do Senhor. Nós temos o benefício, irmão, de ter as nossas dívidas canceladas. Eu gostaria que alguém abrisse para mim em Colossenses, capítulo de número 2 e versículo de número 14. Você vai ver que a nossa dívida era incalculável. Quem já teve dívida muito alta? Quem nós não tivemos, né, irmão? Eu já no Brasil já tive uma dívida, eu contraí uma dívida altíssima por conta da minha cobiça e da minha ganância. Eu quis enriquecer, e todo ser humano, irmão, escute o que eu vou te dizer, todo ser humano que quer enriquecer cai no laço do inimigo. A Bíblia diz que o bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios desta vida. Mas os meus olhos cobiçaram, eu quis enriquecer. Eu tinha uma livraria no bairro, zona sul da cidade, e eu vi a oportunidade de crescer. E eu comprei uma outra livraria sem ter dinheiro no bolso, apalavrado,
para pagar depois. Mas pagar 150 mil reais em prazo de pouco tempo, sem ter nada, é difícil. Mas mesmo assim eu queria comprar, porque eu queria ter, porque eu queria andar, porque eu tinha amigos que eram da alta sociedade. Eu falei, eu também quero andar na alta sociedade. Mas hoje eu estou andando acima da alta sociedade. Eu estou andando nas regiões celestiais em Cristo, irmãos. Quem achou pode ler para mim. Tendo o quê? Cancelado o escrito de dívida que era contra nós e nos constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Removeu o quê? Parcialmente? Inteiramente. Ele removeu. Ele não rasgou, irmão, a cédula. Ele não rasgou a cédula. Ele apagou o escrito de... Quem já fez promissória no Brasil? Quem já fez? Hoje ninguém faz mais, né? Mas promissória, boleto bancário, né? Aquela promissória amarelinha, né? Nota promissória. E ali você escreve o nome do devedor ali, né? Anota ela. Se você quiser garantir, registra ela em cartório. As minhas eu registrava em cartório para a gente poder receber, né? Registrava em cartório. Só que tem o seguinte: a pessoa vinha, pagava e levava a cédula com ela, né? Só que o que estava escrito naquela promissória não era possível apagar, porque não pode ter rasura, não pode ter emenda, senão tem algum problema. Então não pode ter emenda e não pode ter rasura naquela cédula. E as pessoas levavam a cédula porque não consegue apagar, não consegue deixar aquela cédula sem nenhum escrito de dívida. Mas Cristo não. O sangue de Jesus passou sobre a cédula que nós tínhamos de dívida, que era impagável. Impagável. Segundo uma universidade nos Estados Unidos, fizeram um cálculo que um ser humano, se viver no mínimo 25 anos, se ele for pagar por todo o oxigênio que ele respira, ele vai contrair uma dívida de 750 mil dólares. Só pelo ar que gratuitamente passa pelos seus pulmões, e você não paga um itiém por ele. Deus te dá de livre, espontânea vontade. Tenha vontade, você pode encher o pulmão. Por isso que a Bíblia diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. É de graça, irmãos. Nós temos o oxigênio. Se não for, fique você. Só quem pratica algum tipo de esporte que consegue ficar, né? Aquele que pratica apneia, né? Consegue ficar 4, 5 minutos debaixo d'água, né? 6 minutos, né? Tem alguns que já conseguiram mais. Mas fica você, prende a sua respiração 5 minutos. Nós que não somos esportistas, prende 5 minutos e fica 5 minutos sem respirar. Eu garanto que nunca mais você vai precisar do oxigênio daqui da terra, porque você vai partir desta vida para outra. E isto Deus nos dá gratuitamente. Nós temos todas as nossas dívidas pagas, quitadas pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos aprendendo aqui que a nossa salvação não é por meio de obras. Por mais, irmãos, que você pague penitência, que você saia da onde você mora e vai lá para Aparecida de joelho, né? A minha esposa mora perto de Aparecida, São José dos Campos, Vale do Paraíba. De lá deve dar uma hora e meia até Aparecida, né? E você chega lá em Aparecida, é uma cidade quente, feia, que tem muito urubu, né? Entendeu? As pessoas vivem lá por conta da idolatria. Fábrica de vela, fábrica de imagem, né? Fábrica disso, fábrica daquilo, né? E aqueles ônibus de romaria. É uma cidade, Aparecida é uma cidadezinha pequenininha, irmãos, pequena, né? Uma cidade feia. É uma cidade pobre espiritualmente, né? Que tem a basílica lá que ele falou que é da padroeira do Brasil, mas é uma cidade pobre espiritualmente. E ali as pessoas estão aprisionadas pelo pecado, elas estão ali amarradas pelo diabo,
e não podem ser livres se não ser pelo sangue de Jesus Cristo. E se você fazer o que for, eu vejo a minha avó ia, quando tinha romaria, a minha avó era a primeira, saía de São Paulo, interior do estado de São Paulo, até Aparecida, dá 720 quilômetros. A velhinha baiana, lá de Ilhéus, pegava um ônibus daquele pinga-pinga e ia, irmãos, de romaria até chegar lá em Aparecida para acender uma vela, para tentar se purificar dos seus pecados, mas nada disso adiantava, porque ela ia com a quantidade de pecado e voltava mais cheia ainda, porque não é por meio de penitência, não é por meio do que nós fazemos para Deus que nós temos as nossas dívidas canceladas, é porque Cristo nos amou primeiro. A Bíblia diz que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos chamou. Quando você estava ainda lá no lamaçal do pecado, lama fede, no charco de lodo, no meio do monturo de lixo, Deus aprove a Deus te tirar, te separar, te santificar, te batizar com o Espírito Santo, te fazer um crente cheiroso, um crente bonito, que não fala mais palavrão, que agora entra da igreja falando glória a Deus e sai falando aleluia, fala uma língua que não aprende no FISC, que não aprende no CCEI, não que aprende, mas uma língua que é oriunda do céu, a língua estranha do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Por isso nós somos tremendamente abençoados. A humanidade lá fora não é filho, eles são criatura, eles estão debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo da misericórdia, mas para difundir o evangelho no meio das trevas. Por isso nesta noite eu gostaria que você se colocasse de pé. Como eu disse, as pessoas estão valorizando, irmão, as coisas perenes. Hoje em dia nós vemos em grandes congressos, se os pregadores não pregarem, você dá 10 para Deus e Deus te devolve 90, ninguém glorifica a Deus. Parece que é uma ofensa, uma perjúria falarmos que o sangue de Cristo é suficiente. Parece que não causa impacto nós falarmos, olha, os seus pecados são perdoados mediante a morte de Cristo. Isso não causa mais impacto. Mas se nós falarmos um provérbio árabe, uma historinha contada de frase feita, as pessoas começam a glorificar. Mas eu glorifico a Deus, porque nós estamos vivendo dias que uma sede pela palavra de Deus tem se acendido no nosso coração. Aleluia! Porque nós não vamos ser enganados pelo adversário, porque nós estamos alicerçados sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vemos tantas matérias lá fora de pessoas que vendem. Eu tenho um amigo meu, ele chama Paulo Joia. Esse homem era só a mostruário dele de ouro, valia 250 mil reais. A mulher dele um dia foi numa igreja, o pastor falou, vende tudo que você tem e traz para a igreja. Ela foi lá, pegou o mostruário de ouro do Paulo Joia e empenhorou na Caixa Econômica Federal por 125 mil reais. Ela pegou os 125 mil reais e levou para a igreja e deu. O Paulo Joia, hoje, sabe do que ele anda? Com uma moto Fan 150 e um monte de promissória no bolso desse tamanho para tentar receber o perdido. Hoje ele anda com essa motinha. Um homem que tinha caminhonete, carro importado, porque foi enganado. Foi enganado. O pastor disse para aquela mulher, olha, se você vender tudo que você tem, é um sinal de fé, Deus vai te abençoar. Ela tinha câncer. Pergunta para mim se ela foi curada do câncer ou morreu. Ela morreu, irmão. Ela está lá na chácara do cemitério da saudade, na cidade de Marília. Sabe por quê? Porque foi enganada, ludibriada. E nós somos iluminados pela palavra do Senhor. Eu quero nesta noite que você feche os seus olhos, e eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida nesta noite. Uma oração para que nós, irmãos, venhamos valorizar o nosso nome arrolado no livro do Cordeiro.
Nós às vezes colocamos uma foto no Facebook e queremos, depois de algumas horas, nós vamos lá ver quantas curtidas teve a nossa foto no Facebook. Quantos comentários teve? Quantos comentários teve? Irmãos, mas nós não podemos viver por vista, mas nós temos que viver por fé no Filho de Deus. Você é um privilegiado. O presidente dos Estados Unidos, eu não sei se ele é cristão, o Barack Obama, eu acho que não é. Se você tivesse acesso ao livro da vida, você ia olhar, e lá não está o nome do Michel Temer, lá não está o nome da Dilma Rousseff, lá não está o nome do Barack Obama, lá não está o nome da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, lá não está o nome do presidente da França, da Holanda, não está. Não está o nome do Tony Blair, não está lá. De nenhum chanceler, de nenhum estadista, de nenhum deputado está lá. Mas o teu nome está rolado no livro do Cordeiro. O seu nome não é citado em pautas no Senado Federal, no Congresso, lá em Brasília. Ninguém lembra de você, ninguém sabe que você existe. Mas o Cordeiro, ele lembra de você em todo momento. Sabe por quê? Porque ele lembra daqueles que têm o seu nome arrolado no livro do céu. Nós somos abençoados porque nós temos acesso ao trono do Todo-Poderoso. Quando nós chegamos no trono do Todo-Poderoso, quando nós nos dobramos diante de Deus, assim como Ana foi ao templo, e a Bíblia diz que ela não orava, que ela não pedia, que ela não falava, mas ela apenas balbuciava palavras que não era possível o sacerdote interpretar, mas o Todo-Poderoso ouviu a oração daquela mulher, ouviu o gemido daquela mulher e abençoou ela para a glória do nome do Senhor. Eu quero nesta noite que você feche os seus olhos, e eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida para que você comece a desfrutar dos benefícios de filho. Irmão, a Bíblia é enfática em dizer que Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é o primogênito de primeiro e unigênito de único. Jesus não casou, não teve filho, por isso Deus não tem neto. Por isso Deus não vai ter bisneto, nem primo, nem tataraneto e nem tio. Ele trabalha com filiação. Aleluia. Nós somos filiados em Deus através da ferida de Cristo. É pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Eu quero que você nesta noite feche os teus olhos. E eu quero ministrar uma oração nesta noite para que nós possamos, eu me englobo nesse bloco, que nós possamos valorizar, irmãos, os valores da palavra de Deus, os valores espirituais para a nossa vida. Talvez você ainda não comprou aquilo que você queria, não terminou de pagar aquilo que você queria, não adquiriu o carro zero que talvez você queria, mas o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, Senhor Deus bendito, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, ó Pai, porque, Senhor, as nossas dívidas foram canceladas. Senhor, a cédula que era contrária a nós, desfavorável, prejudicial, danosa à nossa vida. E, Senhor, e se nós morrêssemos com todas aquelas dívidas espirituais, Senhor, provavelmente nós padeceríamos no inferno para todo sempre. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, misericórdia, amor, Senhor, incondicional, olhou para nós com os olhos do teu coração e nos enviou o teu Filho. E nós reconhecemos, Senhor, os judeus em primeiro não receberam o teu Filho, o rejeitaram, meu Deus, e ele veio para os gentios. Nós somos a igreja gentílica, lavada, redimida no sangue de teu Filho Jesus. E hoje nós temos, Senhor, o privilégio que muitos sacerdotes não tinham, meu Deus. Muitos não podiam penetrar, Senhor, além do véu e entrar no santo do santo para ver a tua presença, para te glorificar e para te adorar, ó meu Deus. Mas nós temos acesso ao teu trono 365 dias por ano, Senhor.
24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, nós temos acesso ao teu trono. Senhor, todas as vezes que nós dobrarmos o nosso joelho, Senhor, o Senhor nunca vai dizer para nós: agora eu não posso, estou ocupado, agora não posso te atender, volte mais tarde. Não, o Senhor vai sempre ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Os ouvidos de Deus estão inclinados para nós todos os momentos, segundos, milésimos, centésimos de nossa vida. Senhor, ó Pai, que nós venhamos, Senhor, não olhar para valores abstratos, Senhor, ó Pai, mas que nós venhamos nos voltar para a cruz de Cristo, Senhor, porque é dela, Senhor, que emana vida, que é dela que emana santidade, é dela que emana consolo, amparo, meu Deus. Se hoje nós estamos aqui, Senhor, regenerados, perdoados, com vestes de santidades, lavadas no sangue de Jesus, Senhor, não é por mérito ou demérito nosso, Senhor, é pela tua infinita misericórdia, graça, que é derramada de maneira copiosa, Senhor, incessante sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, eu te glorifico, porque nós somos seres humanos e às vezes pecamos, Senhor, mas a tua palavra nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que está advogando todas as nossas causas, Pai. Se não fosse por meio da morte de Cristo, hoje nós seríamos inimigos de Deus, mas agora nós não somos chamados mais de servo, mas nós somos chamados de amigos, de filhos de Deus, mediante a filiação de Jesus Cristo. Pai, que nessa noite a tua igreja, os teus filhos, o teu povo, adote isso no seu coração, meu Deus, e ate esta palavra na tábua do teu coração. É o que eu te peço nesta noite, no nome bendito de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.